Este livro foi escrito por Isaías há mais ou menos 7 séculos antes da manifestação de Jesus. É um livro profético. Ele trata de questões dos seus dias, mas trata, obviamente, como um livro profético, de questões relacionadas ao futuro. E claramente o capítulo 55 de Isaías está fazendo menção da manifestação de Cristo Jesus, aquele que com o seu reino traria dias de prosperidade eterna na presença do Pai. Nós estamos nesses dias comemorando o Natal, nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Por um lado, vemos pessoas correndo nas ruas, nas lojas, procurando algum presente para comprar, fazer alguma coisa que possa satisfazer do ponto de vista emocional e material, nesta ocasião em que as pessoas estão recebendo um dinheirinho a mais. Por outro lado, nós vemos pessoas tratando o Natal sem o seu devido significado, porque nem todos creem em Jesus, nem todos acreditam na concepção virginal de Jesus, nem todos reconhecem que o Natal, ele deve ser, por exemplo, comemorado nessa ocasião do ano. Há muitos cristãos que ignoram completamente a data do Natal. Elas não acreditam que nesse período do ano, esse período do ano refere-se exatamente ao período em que Jesus nasceu e, portanto, preferem não comemorar o Natal nem agora e nem em qualquer outra ocasião do ano. Essa semana, conversando com uma pessoa que é cristã, não é da nossa igreja, ela, na nossa conversa, eu disse que era pastor e pastor dessa igreja, ela me perguntou se nós comemoramos o Natal. Parece um tanto estranho perguntar se nós cristãos comemoramos o Natal. Sim, nós celebramos o Natal. Celebramos o Natal pelo seu sentido, pelo seu significado real, aquele que a palavra de Deus revela para nós. E Natal, ele fala do nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus. Não há outro sentido e não há outro significado. Alguns podem optar em celebrar o Natal no mês de dezembro, outros podem escolher outro mês no ano, não há problema. A questão é que esta data ela é importante para nós, porque foi através da encarnação de Jesus, foi através deste milagre, que foi a concepção virginal de Jesus, que todo o plano redentivo de Deus passou a se concretizar na minha vida e na sua vida. Então, celebrar o Natal é algo de um profundo significado para todos nós. E o profeta Isaías, ao escrever este texto, talvez ele não tinha uma noção bem específica do que, pela inspiração do Espírito, ele estava mencionando neste texto. Estava se referindo à manifestação de Jesus. Os capítulos de 1 a 66 de Isaías, de 1 a 39, refere-se a um período pré-exílio, antes do povo de Israel ser levado ao cativeiro na Babilônia. A partir do capítulo 40 de Isaías, a temática muda, porque trata de situações pós-exílicas. O povo estava voltando da Babilônia para a terra de Jerusalém. Não foi um processo que aconteceu em um dia, foi um processo que aconteceu durante alguns anos. As pessoas começaram a voltar da Babilônia para a terra de Jerusalém. E este texto é um texto que Isaías escreve para motivar as pessoas, para trazer esperança, para restituir a confiança do povo no seu Deus. O povo foi punido por causa do seu pecado lá no cativeiro. Por isso eles ficaram sendo tratados por muitos anos como escravos lá na Babilônia. E agora eles estão retornando. O capítulo 1 ao capítulo 39 de Isaías, a temática é a necessidade que o povo tem de um Redentor. Porque mostra como o povo pecou, como o povo se afastou de Deus, como o povo se levantou contra Deus, numa condição de rebelião. Razão porque eles foram levados ao cativeiro. Já na segunda parte do livro de Isaías, capítulo 40 ao capítulo 66, a temática é outra, porque agora esses textos vão mostrar a generosa providência de Deus através do seu servo sofredor, e como ele traz o seu reino a estes que estão sedentos de salvação, que estão carentes de transformação e de libertação. E os relacionamentos, eles são constituídos sob a mecânica de ação e reação.
Talvez você possa discordar comigo neste conceito, mas 1 João 4,19 diz que nós o amamos se referindo a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então, o primeiro passo da reconciliação quem dá é o Senhor, e nós só amamos o Senhor, só glorificamos o Senhor, porque primeiramente Ele tomou a iniciativa de nos amar, quando nós não merecíamos nada. Ele envia o seu Filho, e pela manifestação do amor de Deus, na encarnação, no sofrimento, na morte, na ressurreição de Jesus, é que nós somos transformados. E o princípio da nossa transformação é o entendimento daquilo que Ele fez por nós. A partir do momento que nós entendemos o que Deus, em Cristo Jesus, fez por cada um de nós, a nossa vida começa a ser transformada. E nos parece que é exatamente isso que Isaías está intentado a fazer aqui no seu texto. Se você ler o capítulo 49, nós lemos agora na liturgia, o capítulo 50, por exemplo, o capítulo 53 de Isaías, o que você vai ver? Vai ver como Deus, por amor do seu povo, envia o servo sofredor para ser submetido aos mais intensos sofrimentos, a fim de trazer libertação para o seu povo, a fim de trazer sua generosa salvação. O capítulo 53, por exemplo, o verso 5 diz assim: mas Ele foi traspassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E a pergunta que podemos fazer para o capítulo 53 e os demais capítulos é a seguinte: que resposta agora devemos dar a Deus, mediante esta generosa oferta de amor e de salvação? Lendo o capítulo 54, você terá uma resposta. Nós devemos glorificar a Deus, devemos exaltar a Deus, devemos entoar cânticos a Deus, reconhecendo aquilo que Ele fez por nós, e aquilo que Ele estava fazendo com o povo de Israel, tirando da Babilônia, tirando do poder dos seus inimigos, da opressão, e agora restituindo o povo, a cidade que fora prometida muitos anos atrás, sob um pacto, sob uma aliança de Deus com os patriarcas. Deus milagrosamente está abençoando o povo, e o povo agora, a partir do capítulo 54, entendendo o que Deus fez, deve honrar ao Senhor, deve glorificar a Deus, mas esta resposta, ela não é suficiente. Nós não apenas louvamos a Deus, não apenas glorificamos a Deus, não apenas cantamos cânticos de louvor a Deus, não apenas trazemos as nossas ofertas e os nossos dízimos como uma manifestação da nossa gratidão por tudo que Ele já tem nos dado. O capítulo 55 de Isaías traz uma segunda parte da resposta que o profeta nos parece estar intencionado a provocar no coração dos seus leitores. É de nos levar a um arrependimento na presença de Deus. Porque o arrependimento é aquilo que vai corrigir a conduta que anteriormente os levou ao cativeiro. Portanto, apenas glorificar a Deus não é suficiente. É suficiente também nos arrepender, nos converter dos nossos maus caminhos. E eu não poderia dar outro tema para o capítulo 55 que nós lemos, senão arrependam-se e vivam. Porque é exatamente este o tema que Isaías está tratando no capítulo 55. O capítulo 55, já no seu primeiro verso, ele começa com uma interjeição, dizendo: nós poderíamos traduzir isso aqui de outras formas, mais popularmente conhecido. Olá, ei, vocês! Ele chama a atenção do povo para algo que agora Deus está fazendo. É uma interjeição, e isto se relaciona com aquilo que ele diz na segunda parte do verso 2 do capítulo 55. Ouvi atentamente. Ele está chamando a atenção do povo para algo que Deus agora está propondo para eles. Eu queria dividir aqui em 3 partes aquilo que Isaías está tratando neste capítulo 55. Primeira menção, primeiro princípio,
A primeira expectativa que Isaías tem aqui com respeito àqueles que estão ouvindo é: ouçam o convite do Redentor. O verso 1 diz: os que tendes sede, vinde às águas. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. É um convite que ele está fazendo aos seus leitores. Ouçam o convite do Senhor. Ele chama vocês. Essas palavras, águas, vinho, leite, são palavras metafóricas e provavelmente lembra o povo daqueles vendedores populares nas feiras que ficam lá oferecendo aquilo que eles estão vendendo. Numa feira é muito comum isto. As pessoas entram e os vendedores estão gritando, né? E é tão interessante, eles gritam a manhã inteira, chamando a atenção das pessoas para um produto que eles estão oferecendo. Aqui, o profeta está fazendo exatamente ou semelhante ao que os vendedores fazem na feira, chamando a atenção daqueles que têm interesse, que têm necessidade para um produto. A diferença é que este produto, ele não está à venda. Ele tem um preço, mas ele não está à venda. O convite do Senhor é: venha, tome sem preço, compre sem dinheiro. E o porquê? Porque eles não precisam pagar. Porque este preço já foi pago. E o capítulo 53 mostra para nós, obrigado, o preço que foi pago foi o sofrimento de Jesus, foi a morte de Jesus. Esse preço já foi pago. E esta oferta é uma oferta da graça de Deus a todos aqueles que estão sedentos e empobrecidos. Porque se você observar bem, esses itens aí, as águas, é um item fundamental para a nossa existência, é uma necessidade básica, a água. O leite é outro elemento fundamental para nós. E o vinho, que era utilizado nas festas. E eu não poderia entender de forma diferente que o vinho aqui representa a celebração, a alegria do povo. Então, se vocês precisam de água, vocês precisam de vinho, se vocês precisam de leite, venham e recebam de graça, sem que tenham que pagar por isso. A intenção de Isaías aqui é mostrar que o preço já foi pago, mas você só alcança essas bênçãos se primeiramente você reconhecer qual é a sua necessidade, qual é a sua condição. O Natal está aí, sendo falado e divulgado em todos os meios de comunicações, na nossa cidade, casas, prédios sendo tematizados pelo Natal. Mas o que é o Natal? Senão o entendimento de que o Senhor, Jesus Cristo, o nosso Redentor, veio para matar a nossa sede, para trazer-nos o alimento fundamental da nossa existência. E veio para trazer alegria para o seu povo, porque nós, o seu povo, estávamos sedentos, estávamos famintos e estávamos deprimidos por causa dos sofrimentos que causamos com os nossos próprios pecados. Sem reconhecer a nossa verdadeira condição, nós não entenderemos por que precisamos da água, por que precisamos do leite, por que precisamos do vinho. E Isaías está chamando o seu povo, o povo de Deus, para que recebam sem preço estes elementos que são oferecidos pela graça de Deus. É importante, é necessário, é urgente reconhecer qual é a nossa condição. Você poderia dizer: mas eu já entreguei a minha vida a Cristo e eu não tenho mais necessidade de me arrepender. Sim, nós temos necessidade de nos arrependermos. Razão porque em todos os nossos cultos reservamos um momento para pedirmos perdão a Deus. Porque embora os efeitos eternos dos nossos pecados já não exercem domínio sobre nós, diz Paulo em Romanos, ainda estamos debaixo das consequências, dos efeitos, dos
nossos próprios pecados. Ainda pecamos contra Deus, pecamos contra os nossos irmãos. E há aqueles que ainda estão debaixo do jugo de escravidão. E há aqueles que ainda não conseguem entender a graça de Deus, porque estão distantes. E o convite é: venham, todos vocês que são pecadores, venham, recebam de graça, sem preço algum, aquilo que pela graça está sendo oferecido a vocês. Isaías diz, no verso 2 ao verso 5, que esse distanciamento do povo provocou um esforço sem qualquer resultado. Israel desperdiçou energia e recursos, porque a verdadeira satisfação e prazer duradouro só existem no Senhor. Se voltar para Ele, receberá todas as misericórdias prometidas a Davi. Estas bênçãos se cumprem no Senhor Jesus e em seu reino. A imagem de um homem que está em busca contínua, procurando algo que o satisfaça e cumpra seus anseios mais profundos, porém, continuamente falha porque está procurando no lugar errado. O Senhor é a única fonte de vida, de sustento e de alegria. Buscar o Senhor é uma forte afirmação que o texto nos traz. E o caminho para essas bênçãos consiste em buscar ao Senhor e abandonar o pecado. Aquele que assim fizer, verá o quanto Ele é rico em perdão. É o que nos diz o verso 5. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Aqueles que encontram no Senhor o seu sentido existencial, aqueles que encontram no Senhor a satisfação verdadeira da sua vida espiritual, estes são alcançados por uma riqueza gloriosa de perdão e de graça que está disponível àqueles que procuram e encontram no Senhor. O convite do profeta é para aqueles que têm sede, é para aqueles que estão sentindo a falta do leite, do vinho. Estes, então, são chamados a um arrependimento no texto de Isaías. Primeira menção, primeiro princípio que Isaías nos traz aqui é: ouçam o convite do Redentor, ouçam o convite do Senhor. E, analisando a Ordo Salutis, nós vamos perceber que o plano redentivo de Deus começa a operar em nós a partir de um chamamento, uma vocação especial. O Espírito Santo implanta o princípio de vida no nosso coração. A partir de então nós ouvimos a voz do nosso bom pastor. E Jesus diz no capítulo 14 de João, que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Elas reconhecem a voz do bom pastor. A salvação começa quando Deus, pela sua graça, opera na nossa vida, nos convence da nossa condição. E aí nós ouvimos a voz do nosso Redentor nos chamando. E se nesta manhã Ele está te chamando, ouça a sua voz e se arrependa dos seus caminhos. Natal é uma mensagem evangelística, mensagem esta que transforma, que cura, que honra aquele que está oprimido e humilhado no pecado, pelos méritos de Jesus Cristo. Natal não é apenas festa, não é apenas adoração. Natal também é conversão de maus caminhos. Natal é também arrependimento dos pecados. Natal é quebrantamento de vida, é humilhação na presença de Deus. Natal é tempo de reconciliação, de cura dos relacionamentos. Mateus, se eu não me engano, no capítulo 18, diz que aonde há 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele se faria presente. Mateus não estava dizendo que Jesus só se faz presente num lugar onde há 2 ou mais pessoas, porque em outra passagem, Jesus orienta os seus discípulos a entrar num quarto de portas fechadas, orar, e em secreto Deus, ouvindo, vai recompensar. Então, se sozinho no quarto fechado Deus ouve, Deus está ali presente, abençoando,
Não é isso que Mateus está comunicando ali no texto, onde há 2 ou 3 reunidos, porque o contexto mostra as relações quebradas entre irmãos, e Deus não pode se fazer presente onde há relacionamentos quebrados. E o que Jesus faz conosco, se não nos curar nas nossas emoções, para sermos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem, porque Ele nos perdoou primeiro. Então, Natal fala de conversão, de arrependimento, de reconciliação, de cura dos relacionamentos, trazer para perto aquele que está distante, por situações mal resolvidas no passado. Natal é período de transformação da nossa própria vida e da vida daqueles que ouvem a voz do Senhor chamando. Em segundo lugar, verso 6 ao verso 11, uma vez que o convite é feito, uma vez que o convite é mencionado, Isaías agora vai mostrar qual é a resposta que nós devemos dar a este convite. Nos versos 1 a 5 do capítulo 55, a palavra vinde se repete 4 vezes para enfatizar o convite para o lugar onde se pode encontrar satisfação espiritual, verdadeira realização e segurança. Mas a grande questão é como devemos aceitar este convite. Nos versos 6 a 11, nós encontramos a resposta para essa pergunta. E a primeira resposta que o texto nos traz, já no verso 6, é: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Verso 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Primeiro conselho que Isaías nos dá neste texto, entre 6 a 11, é: renuncie às suas más obras. Os homens não podem julgar o Senhor segundo os seus próprios pensamentos e propósitos. Ele pensa e age de forma que transcende os pensamentos e caminhos humanos. Deixe o ímpio o seu caminho. Caminho quase sempre nas Escrituras refere-se a toda a vida, estilo ou hábitos praticados na vida. O apelo é para que os homens que vivem em oposição ao caminho do Senhor, menosprezando o seu convite, renunciem de tal modo os pecados e abdiquem das coisas que desagradam a Deus. Abandonem o ímpio o seu caminho, abandone o iníquo os seus maus pensamentos. Como que nós poderíamos atender o convite do Senhor, se não abdicando das coisas que não agradam a Deus e que nós sabemos? Como poderíamos atender o convite do Senhor, se não renunciarmos um estilo de vida que não é compatível com aquilo que Deus fez através do servo sofredor? E Isaías apela dizendo: deixe o perverso o teu caminho, e o iníquo os seus pensamentos, porque a maneira como Deus age, bem como os seus pensamentos, vai muito além do que o esforço humano pode alcançar. Abandone as más obras, abandone os pensamentos maus, e o pensamento, ele rege a nossa maneira de agir. Paulo diz no capítulo 12 de Romanos, que nós devemos ser transformados, como? Pela renovação da nossa mente, porque um conceito gera uma atitude, um conceito gera uma prática, um entendimento, uma decisão que é subjetiva, gera um ato. Então, dentro de um contexto grego, filosófico, Paulo diz o quê? Transformar-vos pela renovação da vossa mente. Um bom hebreu entenderia a palavra arrependimento como literalmente uma pessoa caminhando numa direção e volta-se para o lado oposto do caminho que ele estava seguindo. Você está andando numa direção e num certo momento você converte-se, você faz uma conversão, você volta
você muda radicalmente o curso que você estava seguindo. A conversão é literalmente um despojamento de tudo aquilo que está conduzindo a nossa vida, seja através de pensamentos, seja pela cobiça das coisas materiais, seja por qualquer outro motivo. Isaías está dizendo: converta-se ao Senhor, busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o. Como você faz isso? Em primeiro lugar, ele diz que nós devemos renunciar às nossas más obras. Em segundo lugar, ele diz que nós devemos renunciar os nossos maus pensamentos. E em terceiro lugar, ele diz que nós devemos nos converter. Em outras palavras, virar na direção oposta a que você está caminhando. Os versos 9 a 11, as palavras do Senhor são tão eficazes quanto a chuva e a neve que descem para cumprir o seu propósito. Olha o que diz o verso 10, por exemplo: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Existem leis naturais que Deus estabeleceu, e essas leis se cumpram piamente. Uma dessas leis é a lei da gravidade. Se você solta um objeto, esse objeto ele irá tocar o chão. Não há outra possibilidade, ele vai cair. Não há outra alternativa, é uma lei. Se você solta, ele vai cair, ele não sobe. É o que Isaías está dizendo. Como a neve desce e a chuva desce para cumprir um propósito na terra, assim também é a sua palavra. Leis naturais, porque são expostas aqui, porque isso nos ajuda a compreender, leis espirituais que Deus está revelando através agora do profeta Isaías ao seu povo. Assim como a neve e a chuva cai no chão para cumprir um propósito, assim, verso 11, será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para que a designei. Essa palavra é fiel, portanto o homem pode retornar com confiança naquele que promete. O que estava acontecendo? O povo estava voltando do cativeiro. Eles tinham vivido muitos anos no cativeiro, na Babilônia. E agora eles têm que fazer uma peregrinação para a terra de Jerusalém. Jerusalém estava destruída. Tudo precisava ser reedificado. A cidade ainda estava correndo riscos eminentes por causa da presença de vários inimigos em volta dela. Olhando de forma superficial, compensava permanecer lá na Babilônia, do que voltar para Jerusalém, onde eles teriam que reconstruir tudo de novo, onde eles teriam que plantar tudo de novo, teriam que lidar com seus inimigos tudo de novo. E a palavra do Senhor agora é: converta-se. Há uma renovação de esperança, e o povo pode voltar para a terra, porque quem está prometendo prosperidade, está dizendo: a minha palavra é fiel, ela vai cumprir aquilo que me dá prazer, não existe outra possibilidade, vocês podem voltar. Deus está renovando a confiança deste povo. Embora sofrendo na Babilônia, havia muitas seduções naquela terra, que poderiam prender o povo, e Deus está dizendo: solta, abandone essa terra, abandone os seus maus caminhos, abandone os seus maus pensamentos, converta-se ao Senhor, volte-se para o Senhor, confie no Senhor. E a promessa é que, voltando-se para Deus, eles experimentariam a verdadeira satisfação espiritual que eles tanto precisavam. De graça, não teriam que pagar por isso, porque os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, e os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos do Senhor. Os caminhos e pensamentos do Senhor são mais altos do que os caminhos e pensamentos dos homens. A ciência humana não pode explicar determinadas realidades espirituais, que Lucas
descreve, por exemplo, o nascimento, a concepção virginal de Jesus, com as seguintes palavras, se eu não me engano, Lucas capítulo 1, verso 22. Porque para Deus nada é impossível. Em que contexto que Lucas está dizendo isso? No contexto em que está tratando do nascimento de Jesus Cristo, por uma virgem, concepção pelo Espírito Santo. Embora a ciência não consiga dar respostas objetivas para diversas realidades espirituais em volta da pessoa de Jesus Cristo, o dever do homem é de se converter dos seus maus caminhos e, pela fé, tomar um novo rumo na sua vida, com confiança na palavra daquele que promete. Deus é aquele que é fiel, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aquele que ouve o chamado do Senhor, pode abandonar o seu mau caminho, pode abandonar os seus maus pensamentos, pode converter-se literalmente de vida, seus hábitos, suas práticas, seu estilo de vida, pode ser revisto hoje, na presença do Senhor, com confiança, porque quem promete é fiel para cumprir. Aquele que começou boa obra em nós, é fiel para completá-la, diz a Escritura. É por isso que a passagem aqui, verso 10 e verso 11, nos fala de confiar na palavra do Senhor. Podemos abandonar todo estilo de vida pecaminoso e nos agarrar na promessa de Deus. Nessa semana, em visita a uma irmã lá no centro, aqui de Goiânia, eu estava dizendo para ela que confiar em Deus não é um processo simples. Nós ouvimos, nós nos alegramos por isso, nós até batemos palmas, cantamos de alegria, usando essas palavras: eu confio em Ti, Senhor. Mas confiar em Deus não é um processo simples. Sabe por quê? Porque nós nos sentimos verdadeiramente mais seguros com as circunstâncias que nós criamos em torno de nós, e nelas entendemos estar seguro. Essas circunstâncias que nós criamos em torno de nós são circunstâncias que nós procuramos segurança. E o que é inquietação, perturbação e insegurança, se não nos esvaziarmos de todos esses elementos que nos trazem segurança? Por exemplo, organização dos relacionamentos familiares. Não traz segurança, não traz paz para nós? Organização das nossas finanças, organização das nossas emoções, emprego estável, boas amizades, um carro que não dá problema de jeito nenhum na garagem, esperando a hora de sair para passear. Mas quando o carro estraga, quando não há estabilidade no emprego, quando não há mais estabilidade nas relações familiares, como que nós nos sentimos? Desprotegidos, abandonados, inseguros, desprotegidos, inquietos, perturbados, porque nós procuramos nas circunstâncias em nossa volta algo que nos traga segurança. E tem gente acumulando e acumulando e acumulando riquezas nos bancos, enquanto deveria estar investindo na obra missionária, como se o dinheiro no banco representasse a sua verdadeira segurança. E o que Isaías está dizendo aqui é o seguinte: abra mão de qualquer condição que você cria para confiar, e confie unicamente no Senhor. É simples? É fácil? Certamente não é fácil. Confiar em Deus não é algo fácil, porque nós somos pecadores. Preferimos confiar no emprego que nós alcançamos através de muitos estudos, do que no Senhor. Preferimos confiar no dinheiro que nós temos para receber, do que na promessa do Senhor. Nós não queremos abrir mão de muitas coisas na nossa vida, porque elas, na verdade, representam muito mais segurança do que a palavra do Senhor. Por isso, não é fácil confiar em Deus. Nós somos pecadores. E lá no fundo, se formos bastante honestos,
nós desconfiamos de Deus, nós desconfiamos da sua palavra. Isaías está dizendo aqui, usando elementos da natureza, porque nós conseguimos compreender muito bem, assim como a chuva e a neve descem do céu para cumprir um propósito na terra, assim será a minha palavra, ela irá cumprir-se, ela irá cumprir o propósito para o qual eu a designei. Pode confiar no Senhor, entregar-se a Cristo, arrepender dos seus maus caminhos, abandonar aquilo que é pecaminoso, revelar aquilo que pode trazer algum prejuízo para você, mas que pela Escritura trará cura. Deve ser um ato de confiança em Deus, deve ser um ato de fé na pessoa de Deus, e você pode confiar na palavra do Senhor, que irá trazer para você a verdadeira satisfação, a verdadeira segurança, que tanto eu como você necessitamos. Para encerrar, o verso 12 e o verso 13 do capítulo 55 de Isaías, depois de revelar o convite do Senhor e de mostrar como devemos atender este convite, renunciando os nossos maus caminhos, os nossos maus pensamentos e literalmente nos converter para o Senhor. Agora, o capítulo 55 encerra-se com uma promessa, e com este texto Isaías está como que dizendo: persevere de acordo com a promessa que lhe foi feita. Aqueles que buscam ao Senhor deixarão a condição de cativo no cativeiro, cheios de alegria e paz. Todas essas bênçãos, libertação e satisfação, trarão renome ao Senhor e servirão de memorial eterno, ou seja, de sinal permanente de sua graça e bondade. A nossa salvação, a nossa redenção, as bênçãos que nos têm alcançado por causa do servo sofredor, Jesus Cristo, servirão de memorial eterno, diz o verso 13, final do verso 13, ao nome do Senhor, que jamais será extinto, porque as obras do Senhor são eternas, e aquilo que o Senhor começou a fazer na nossa vida, permanecerá, é eterno, não se pode perder. Salvação não se perde, você só é salvo pelo amor de Deus. Quem administra essa aliança não somos nós, quem administra essa aliança entre nós e o Senhor é o Senhor, porque se nós administrássemos a aliança da nossa redenção, certamente nós agora não estaríamos em condição de salvos, de maneira alguma. A Bíblia diz que aquele que diz não ter pecado, engana-se a si mesmo, e por si só já está condenado. Nenhum de nós podemos dizer não ter pecado, todos nós temos pecado, e a nossa garantia, a nossa segurança, está naquele que fez a promessa, porque é Ele quem administra essa aliança, é Ele quem começou essa obra em nós, é Ele quem garantirá a glória eterna ao nome de Jesus, por aquilo que Ele começou a fazer na minha vida e na sua vida. Não importa agora como você viveu na presença de Deus, o mais importante agora é, diante de tudo que você viveu na presença de Deus, você se entregar a Cristo. E eu sou apaixonado pela Sagrada Escritura, sou apaixonado pela Bíblia, eu amo esta palavra, é uma palavra equilibrada. Em nenhum momento você vai encontrar subsídio suficiente para dizer que a salvação depende do homem. Você não vai encontrar fundamentação suficiente para afirmar que a salvação é alcançada pelo homem. Mas ao mesmo tempo você vai encontrar subsídio suficiente para dizer que o homem tem uma imensa responsabilidade no processo da sua salvação. É por isso que o texto aqui está dizendo: ouvi atentamente, converta-se ao Senhor, volte-se para Deus,
Abandone os seus maus caminhos, os seus maus pensamentos. A palavra de Deus ressalta a responsabilidade que nós temos diante de um processo que começou e que por fidelidade irá terminar. Porque quem administra essa obra é o Senhor. Mas a palavra revela para nós que nós temos uma imensa responsabilidade diante daquilo que Deus começou a fazer em nós. Por isso o texto está dizendo: converta-se ao Senhor. E com base neste texto eu estou dizendo para você agora, te fazendo um apelo: converta-se ao Senhor. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e o mais ele fará. Confie nele e o mais ele fará. Entregue tudo aquilo que vem amarrando você, te afastando do Senhor. Entregue nas mãos do Senhor nesta manhã. Deposite todos os seus pecados por confissão genuína, sincera e verdadeira nesta manhã, na presença de Deus, e confie nele e o mais ele fará. Jesus nasceu, e o nascimento de Jesus nos traz esperança. Portanto, convertemos dos nossos maus caminhos e entreguemos a Ele todos os nossos maus pensamentos, nos despojando de uma vida rebelde, caracterizada por pessoas distantes do Senhor. Conheço muitas pessoas que começaram na igreja e que hoje estão afastadas da igreja. Estão afastadas da igreja. E tem gente que fala: eu não preciso de igreja para ser crente. Mas afasta da igreja para ver se você consegue viver a sua fé de uma forma viva e eficaz. A igreja é bênção de Deus. Ela não determina a nossa salvação, mas o fato de nós estarmos juntos, celebrando e sendo edificados na palavra de Deus, é um processo necessário e importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. Aqueles que se afastam também da comunhão com o Senhor. Eu não conheço gente que depende da internet assistindo cultos, que depende de estar afastado da igreja para ser crente, como dizem: eu não preciso de igreja, eu não preciso estar na igreja para viver a minha fé. Eu não conheço pessoas que pensam assim, que estão vivendo uma fé exemplar, que são testemunhas vivas e que são verdadeiros crentes inspirativos de serem seguidos. Eu não conheço. Não conheço. Se hoje você está afastado do Senhor, se hoje você entende estar sedento de uma experiência realmente profunda e espiritual com Deus, sedento de Deus, se você deseja abandonar o pecado, mas não se sente fortalecido para abandonar o pecado, se você se sente machucado e humilhado por processos na sua vida, pecaminosos, relações quebradas que não foram reatadas, não foram resolvidas, e isso pesa e vem pesando no seu coração, nesta manhã, eu apelo a você: entregue o seu caminho ao Senhor, confesse o seu pecado ao Senhor, converta-se ao Senhor, e confie na sua palavra, que é fiel para cumprir. Ele irá te abençoar, Ele irá satisfazer a sua sede espiritual, Ele irá te dar um senso de realização que você não vai encontrar em nenhum outro caminho, por nenhum outro caminho, senão pelo caminho do Senhor. Somente em Jesus Cristo você alcança a salvação. Somente em Jesus Cristo você tem a sua fome e sede satisfeita. Somente no Senhor Jesus você pode ser abençoado, agora e para sempre. Vamos orar.